Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com o nosso projeto A Professora Quer Saber. E hoje é dia 23 de junho, são 5 horas da tarde e hoje a gente vai entrevistar a doutora Fiorella Inácio Bartalo, uma advogada especialista em direito previdenciário, uma advogada brilhante, atuante na área em São Paulo e conhecida no Brasil inteiro, porque é uma pessoa muito competente. Vai falar pra gente um tema muito bacana, que é a advocacia 4.0. E ela já está chegando, e por conta disso, vamos recebê-la com todo o carinho que ela merece. Vou convidá-la. Quando ela entra, e todo mundo também vai entrando na sala aí, a gente vai... Olá! Olá! Deixa eu acertar o celular para ficar mais baixinho aqui. Tá me escutando bem? Tô bem, eu aí, eu tô bem, minha cabeça tá toda na tela. Tá, deixa eu também sentar mais pertinho, porque aí ela fica um pouquinho melhor a tela aqui para baixo. A gente falar. Aê! Tá né? Entrou o inverno e o frio foi embora. Deve ter ido para aí, porque aqui tem. Ai, você sabe que São Paulo também tá bem quentinho, viu? Eu sou um pouco friorenta, então assim, bater um vento eu já tô pondo casaco, né? Mas essa noite estava bem quente, o inverno não chegou aqui também não, em São Paulo. Ele tá dando uma volta por aí, outra hora ele aparece. Verdade, verdade, verdade. Passear, o frio vai embora, né? Verdade. Olha, eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso projeto. A Professora Quer Saber, que é um projeto que começou por causa da pandemia, que a gente se sentiu assim, isolada do mundo, sem aluno na frente, e a gente quis ver a carinha de todo mundo. E aí esse projeto começou, a Pró-Reitoria de Extensão abraçou. Agora a gente até tem uma aluna, que é a Vitória, que já está aí com a gente, que é a nossa bolsista, que participa com a gente, que dá todo o suporte. E nós continuamos com a agenda e ajustando até, porque nesses dias a gente teve que fazer uma nova agenda por conta da aprovação da Proeste e tudo mais. E é uma honra ter você aqui. Eu sei que é um carinho muito grande, porque você é uma pessoa mega atarefada, gente. A doutora Fiorella, ela é uma advogada que ela trabalha assim... você manda um e-mail para ela, 3 horas da manhã ela vai te responder. Então é uma pessoa surreal. Tá? Então, seja bem-vinda. Primeiro, quero te agradecer demais o convite. É realmente um imenso prazer estar podendo fazer essa live contigo. Primeiro, pela nossa história, pelo nosso trabalho que a gente fez no ano passado, né, com a instituição do IAP, que a gente fez um trabalho bacana. E hoje estamos em novos momentos com essa pandemia, tocando assim, novas realidades, realmente tentando buscar como fazer uma nova advocacia, né? Então, eu estou nesse propósito também, eu acho que uma delícia falar um pouquinho disso contigo, e desse seu projeto também, que eu desde o início eu comecei a seguir o seu projeto, muito bacana, eu acho que ele incentiva demais esses novos estudantes da advocacia, do direito, né? E o que a gente pode levar é realmente o nosso trabalho, o nosso conhecimento, as nossas experiências, né, na realidade, porque o que a gente pode passar é o que se viveu, como você trabalha, como, né, as circunstâncias, porque o direito ele está aí, né? Então, assim, é muito gratificante, eu te agradeço bastante por esse convite, passa a bola aí para você começar a fazer a entrevista. O que acontece, né? Eu sempre, quando eu entro em sala, né, a cada período, né, tivemos um período fora de sala, mas toda vez que eu entro em sala, na graduação, pós-graduação, eu sempre faço a mesma pergunta. Na pós-graduação, nem tanto, porque geralmente já vem bacharéis ou advogados, mas na graduação eu pergunto, quem quer fazer o quê depois de se formar? Poucos dizem que serei advogado, sobretudo nas instituições públicas aqui no Rio de Janeiro, que aqui no Rio de Janeiro nós temos muitas instituições públicas
que oferecem o direito como graduação. Então, a gente tem a UERJ, o FRJ, o FRRJ, que é a nossa, a gente tem a UESO, a gente tem a Unirio, a gente tem a UENF, aqui são muitas instituições, a UF, todas públicas. E o perfil do estudante da instituição pública, ele quer ser magistrado, quer ser procurador, quer ser delegado, né? Mas eu digo que no final do curso, ele dá graças a Deus se ele se formar, porque ele já não aguenta mais, né? E sabemos que a advocacia é algo tão encantador que quando você entra, vira uma cachaça, né? A gente gosta demais, né? É empolgante, né? E aí, de repente, a gente começa a falar nessa coisa de advocacia 4.0. Eu falei, gente, a advocacia, na realidade, a gente fala isso da idade da gente, né? Em vez de falar que fez 40, você fala que fez 4.0. Falei, então vamos convidar a doutora Fiorella para ela conversar com a gente. Então, começa explicando, de repente, para a gente como é que é essa coisa de 4.0 em relação à advocacia. Eu trouxe esse tema porque eu acho que ele está num momento muito propício para se falar, né? Quando eu comecei a ler um pouquinho do 4.0, e aí a gente vai fazer só uma introduçãozinha para entender como a gente hoje está falando, e você busca na internet, logicamente tem várias manifestações sobre esse assunto. Começou pelo... quando a primeira vez que eu vi esse assunto era o direito 4.0. E aí vem se modernizando, um pessoal falando um pouquinho da advocacia 4.0, e aí eu falei, não, o que está acontecendo? Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. E realmente foi instigante. E eu estou adorando estudar. Eu falo que a gente estuda a cada momento na vida, a gente estuda mais, né? Cada assunto, cada tema. E aí eu fui buscar um pouquinho e eu acho que é uma introdução super importante hoje para o jovem advogado, aquele que tá estudando, não só na advocacia, mas para entender. A nossa introdução do 4.0, nós estamos num momento da indústria 4.0. E aí que se começa esse assunto da advocacia 4.0. E o que é essa indústria 4.0? Logicamente, se vem esse conceito da indústria 4.0, ela vem da quarta geração da Revolução Industrial. E aí a gente tem esse momento histórico, né, que existiram as 3 revoluções industriais, os momentos propícios dessas transformações, porque uma revolução, ela transforma uma situação, né? Por isso que há grandes crescimentos em momentos de revoluções. E nesse momento, nós já estávamos numa transformação tecnológica. E eu acho que neste ano, esse assunto, ele cria um corpo muito maior, porque a pandemia nos transformou mais ainda. Então, a partir do momento que você já está dentro de no momento de indústria 4.0, nós estamos vivendo a indústria 4.0 e vem uma pandemia, isso criou uma aceleração nessa transformação imensa. E nisso está transformando as relações individuais, relações comerciais, qualquer relação jurídica, né? Os fatos. Então, assim, o que acontece? O que vai cobrir tudo isso? O que vai estudar todas essas revoluções? É a advocacia. Então, nós temos que ter essa advocacia, esse conceito da advocacia tem que ser abordado, ser estudado para poder caminhar juntamente com essas relações jurídicas. Então, a importância deste conceito é realmente no momento histórico que estamos vivendo, que já estávamos nos transformando, mas a pandemia ela veio para acrescentar tudo isso. E ela vai transformar o direito também, né? É muito bacana, porque a gente percebe que você é muito envolvida com o tema. E, assim, quem conhece a doutora Fiorella sabe que ela domina muito, assim, essas tecnologias, e é algo que os advogados, até um pouco na forma do empurrão, eles tiveram que se colocar dentro dessa situação, porque os tribunais começaram a usar sistemas informatizados, né?
todos os sistemas de peticionamento se tornaram eletrônicos, e a gente teve que, de repente, começar a perceber assim, ou eu me ajeito dentro desse novo momento, ou eu fico para trás. Exatamente, né? Isso. Perfeito. Pode deixar que eu já... Mas a gente deve ter um olhar sobre as vantagens, né? A gente não deve encarar o novo como um problema, né? Eu acho assim. O que você acha em relação às vantagens dessa novidade, desse momento, dessa 4.0, dessa geração? Exatamente. O que acontece é que, assim, como nós estávamos numa transformação, eu estava falando agora, porque quanto mais a gente vai lendo, mais você vai tendo uma criação desse contexto. Esse novo momento da Revolução Industrial do 4.0, da indústria 4.0, ela está muito ligada à geração Z. Olha só que interessante. A geração... Olha o pensamento. Você sabe que a gente já começa a entrar... Quem é essa geração Z que está pronta? Eu até estou estudando um pouquinho, eu acho que é importante a gente... Quem é essa geração Z? Porque nós estávamos num momento de transformação, onde nós vamos pegar esses jovens que estão preparados para essas transformações. Eles nasceram no mundo digital. Então, eles estavam sendo preparados para caminhar com essa revolução. Então, quem absorveria e quem faria realmente, quem seriam os protagonistas dessa revolução, essa geração Z. E não nós que estamos nesse momento no meio do caminho. Mas é verdade. Nós estaríamos... A gente foi lançado nisso. Exatamente. Porque no momento de pandemia teve que se transformar numa tecnologia muito rápido. E então, assim, a aceleração foi muito grande, né, dessa transformação. E eles... Com certeza, eles vão sempre responder bem. Então, aquele que está estudando, quem é a geração Z? São os jovens que estão na faculdade hoje. Então, eles vão caminhar para essa advocacia 4.0 com uma facilidade. E nós que estamos nessa transição, quais são as ferramentas, né, que nós temos? Aí é alinhar conhecimento, é realmente trazer até para o seu escritório o jovem, geração Z, onde ele está muito rápido. Boa dica. Mas é verdade, né? Eu falo que assim, esse conjunto, a gente tem que pensar no global realmente. Então, assim, nós não temos mais aquele escritório onde você vai estar na mesa, nós temos que... Vai ter aquele advogado que é o ser, entre aspas, pensante num sentido de criar tese, da doutrina, pegar a interpretação da lei, mas você vai ter aquele que vai estar na dinâmica de fazer acontecer. O seu escritório, ele vai correr muito mais rápido, né? E você vai ter também que ter nessa tecnologia a relação cliente. Como é que E isso a gente aprendeu, eu falei que uma das grandes vantagens que para o meu escritório eu estou colocando é realmente a reunião virtual. Isso foi uma ferramenta que trouxe... Os meus clientes estão adorando, porque primeiro que você economiza tempo, o teu próprio cliente e as ferramentas que nós temos, qualquer reunião virtual é tranquilo, todos, a maioria, a gente não vai falar num 100% da população, mas hoje eles têm um celular, cada vez mais estão se empenhando, se não tem o pai, tem o filho, né? Eu tenho aquele mais idoso, ele vai ter a filha que está com o celular, então ela vai na casa do pai para fazer uma reunião virtual. Então, assim, eu acho que isso veio para agregar. E a gente tem que abraçar essas tecnologias, porque vai ser muito importante. Mas, agora, ao mesmo tempo, eu estou sentindo um pouco das situações, das questões da teleperícia, audiência trabalhista com testemunha. Então, assim, perícia judicial também por vídeo. Então, assim, algumas coisas eu acho que a tecnologia, ela vem para absorver, mas realmente em outras... ela tem que ser um pouco mais pensado
e com cautela, né? Porque você pode deixar o seu direito deixar de ser efetivo, você não vai ter essa proteção social. Então, isso é muito importante. Você acha que também passa por uma certa flexibilização das relações contratuais de trabalho, de entender o seu escritório de advocacia por uma outra ótica, não aquela coisa, entra tal hora, sai tal hora, mas de repente ele é distância, porque às vezes a gente descobriu que a gente resolve muita coisa, onde estamos. Isso. Né? Eu percebi isso, né? Tanta coisa que as pessoas falavam, faziam questão da gente ali pessoalmente, hoje em dia a gente está dando conta, e até de muito mais, né? Exatamente. Então, acho que uma flexibilização também dessa dinâmica do escritório, né? Eu acho que é um pouco por aí, não sei, me corrija se eu estiver errada. Não, eu concordo com você. Quando começou, veio a reforma trabalhista, e se falou muito sobre a flexibilização. Então, ele era um conceito ou uma inovação um pouco, flexibilização não é bom, isso vai prejudicar o trabalhador. Então, ela veio com um peso muito ruim para o trabalhador, né? Então, veio com essa tendência. Mas eu acho que a situação da pandemia trouxe que a flexibilização foi muito importante. E sabe alguma coisa assim? Eu acho que o universo conspirou a favor? Porque se nós não tivéssemos já a reforma com o teletrabalho já legislado, teríamos muita complicação. Não teríamos como resolver a situação do teletrabalho, né? As legislação aberta, já tendo tudo resolvido lá atrás, imagina se isso não tivesse sido pensado antes, né? Eu falo que o universo conspirou, na realidade, né? Naquele momento da reforma foi muito ruim, trouxe como uma coisa ruim. Mas hoje eu acho que todos enxergam que essa flexibilização foi importante para passarmos por esse momento tão difícil, mas que ao mesmo tempo trouxe muitas coisas boas, no sentido primeiro, eu acho, de estarmos em casa e termos conhecido outros momentos, até das relações dentro de casa, né? E você conhecer o trabalho, o home office, o teletrabalho, e como nós podemos evoluir dentro disso. Então, eu acho que essa advocacia, ela está se pautando exatamente nisso. Temos que cuidar um pouquinho sobre eu falo que é se cuidar em relação à produtividade, né? Eu acho que isso é um grande foco. Você falou aqui, você usou uma expressão que eu achei muito interessante, puxar por ela. Você falou em ferramentas. O que você pode, assim, enumerar de ferramentas que a gente tem hoje em dia a nosso favor na utilização da advocacia, que são, assim, procedimentos que a gente precisa dominar, entender, fazer uso? O que a advocacia 4.0 impõe como utilização de ferramenta, por exemplo? O que você me diz? Olha, eu acho que a questão primordial que eu vejo hoje, e isso modificou muito, como é que era o nosso trabalho em relação à captação de clientela, de ter essa clientela. E a gente tem a questão da ética, da OAB, e que era realmente como é que o cliente vai chegar até nós. Eu acho que isso é um grande ponto, porque a modernização, ela já veio numa forma crescente. Então, o que acontece? O controle de processo, a gente já tinha várias empresas, várias formas de ter o controle de processo. A própria OAB hoje já tem aqui em São Paulo, eles criaram já uma plataforma gratuitamente de controle de processo para os advogados, né? Então, assim, essa ferramenta já se tem. Então, o próprio cliente, ele consulta, porque é público o processo, ele consegue ir lá e ver o andamento do processo. Então, isso já vem, essa transparência já vem. Mas o que essa advocacia nova tem que se preocupar? Que eu acho que é o grande foco, é o marketing,
Exatamente, porque mudou. Antigamente você tinha a placa do seu escritório e a sua indicação é no bairro a bairro, né? De boca a boca. Continua sendo, porque logicamente a indicação, mas a advocacia mudou porque ela se transformou. E ela se transformou em consequência do marketing digital. Porque tá ligado, não tem como você tirar o marketing da sua advocacia, né? Nós somos pessoas, ainda mais você traz conhecimento, troca conhecimento, as ferramentas como redes sociais, não tem como você se esconder dela. Então, assim, eu não vou na rede social porque eu sou advogado. Então, logicamente, essa transformação, e a própria OAB, ela tá buscando como é que ela vai lidar com essa publicidade, né, do advogado, tem que ser com responsabilidade, mas ele tem que entender sobre o marketing digital, sim, não tem jeito. Eu tenho percebido que a OAB, ela tem procurado essa adequação, né? Porque não dá para a gente ficar engessado naquela postura de que o advogado não pode se mostrar. Porque a gente... eu, por exemplo, fiz escola da Defensoria, aqui no Rio de Janeiro, e eu tinha professores que tinha como tenho, que a gente se fala até hoje nas redes sociais. E tem professor que não tem nenhuma rede social. Ou você via ele pessoalmente, também era aquele professor que não disponibilizava um telefone, não dava o e-mail pessoal, ele falava assim, não, a minha vida profissional é muito reservada, eu tenho que ter uma conduta libada. E isso não passa por prejudicar a conduta de ninguém. Se você soubesse... Não, de forma alguma. Né? E eu acho que, assim, fazer um bom uso dessas redes... Agora, é claro que a pessoa que não faz bom uso não é um advogado, não é profissão nenhuma, né? Professor é médico, é qualquer coisa, né? Vendedor, se ele fizer mau uso, vai fazer mau uso sempre, né? Mas eu acho que a OAB tem buscado essa adequação, sim. E eu estou vendo isso com olhos muito positivos. Porque eu falo isso para meus alunos, sabe, doutora? Os meus alunos, eles ficam sempre assim, impressionados pela forma como eu falo da advocacia. Mas o professor falou assim, o professor fulano de tal disse que advogado não ganha mais dinheiro no Brasil hoje em dia. Eu ouço isso dentro de sala. E eu falo, bom, talvez porque o seu professor não seja advogado, seja só professor. Mas a gente que é professor e advogado, a gente sabe que a gente tem essa vivência. Eu acho que é muito mais proveitoso até aquele professor que pode falar para ele assim, olha, faz desse jeito que eu levo meus contratos para dentro de sala. E dou exemplo do meu contrato, que eu escondo os nomes das pessoas pelo sigilo profissional. Mas eu levo o modelo, falo, eu uso esse, eu cobro tanto honorários, a tabela do AB indica tal. Acho que essa transparência... Eu acho que é até isso que as pessoas querem mais ouvir. Exato. Porque parece que o advogado está muito distante, né? No mundo dele lá, é ruim, né? Não, eu acho que exatamente esse é o ponto principal. O que vai acontecer? Primeiro, a concorrência na advocacia, e é por isso que ela é uma advocacia 4.0, porque ela está aí, ela está aberta ao público, ela não está mais dentro do seu escritório, ela realmente está aberta ao público. E a grande importância é o que você vai demonstrar é a sua credibilidade. Então, aonde você tinha a relação cliente-advogado, vai continuar tendo. E aquela coisa da indicação, olha, aquele advogado para mim eu adorei, estou te indicando, como sempre foi feito. E isso está sendo feito, a própria rede social vai mostrar o quê? Eu estou aqui, mostro o meu trabalho, ele pode consultar na OAB toda a sua situação como advogado responsável. As redes sociais vai demonstrar o quanto ele tem credibilidade ou não, se ele, né? Então, assim, eu falo que as redes sociais,
ela vai demonstrar, sim, o teu trabalho. Então, você não está fazendo, é o que você falou, não estamos fazendo nada demais, estou mostrando o meu trabalho. E se eu agrego isso e o cliente fala, nesse eu confio, é relação de confiança. Então, a OAB, ela vai ter que tratar essa advocacia 4.0 dessa forma. Ela não pode alienar uma situação onde a tecnologia está agregada na própria construção do direito, né? Verdade. Na realidade, é como você falou, a advocacia ela só está se apoiando numa própria evolução do direito, né? Ela está buscando evoluir junto com a evolução do direito, porque o direito evolui à medida que a sociedade também evolui. Se a sociedade evolui e exige, pede, requer, suplica um direito evoluído, nada mais justo que a advocacia evolua junto, né? Até por uma melhor prestação de serviço. E eu fico muito impressionada porque outro dia eu ouvi de uma cliente que falou assim para mim, doutora, antes de te procurar, me indicaram fulano de tal. Mas eu pesquisei ele na internet e não achei. Aí eu achei estranho aquilo. Olha só, como mudou o referencial. Né? Tipo assim, ele não tem transparência suficiente para o trabalho dele estar exposto. E aí ela já ficou assustada, entendeu? Aí eu achei isso uma grande dica. Eu falei, olha só, mostrar um bom trabalho com responsabilidade é algo muito importante, né? Não, essa comparação é perfeita, é isso mesmo. O cliente já chega para você, primeiro, ele já consultou mais que um advogado. Inclusive, ele fala, doutora, você é a terceira, quarta advogada que eu estou indo, é que nem médico, ele vai para consulta e ele vai sentir o quê? A relação de confiança. Então, isso, aí é grande diferença. O marketing, ele vem para criar essa transparência e essa verdade. É exatamente isso, como você falou. O cliente vai nas redes sociais para ver quem é essa pessoa. Né? Qual o trabalho dele? Qual a responsabilidade? Se ele não tá, você fala, será que eu posso confiar? Será que... Então, assim, aí é exatamente essa evolução que a proporção que esse marketing está tomando. E de uma forma benéfica, é o que você falou. Se fizer com responsabilidade, a concorrência existe, você não tá, né, que é saudável, como sempre teve, como na rua você tem 10 placas de advocacia. Por que ele vai olhar aquela placa e entrava no escritório ou não? Exatamente isso, né? Só que agora é numa forma digital. Então o escritório tá aqui no site, você vai digitar lá e ele vai pesquisar sobre pelo advogado, né? Então não dá para fugir dessa tecnologia, né? Nossa, eu achei genial, né, essa sua fala, porque a gente está vivendo esse momento que a informação é valorosa. E o cliente já chega se bobear até com um horário escrito, né? Porque sim! Ele já vem assim, né? Ah, doutora, eu já vi isso, pesquisei, eu já vi que tem a lei de mais, eu já vi que eu tenho esse direito assim. Você fica... E ele já vem pronto para você. E a gente vem para negociar o honorário ainda, né? Eu fico sempre muito impressionada com isso, né? Porque existe até essa situação que, às vezes, o cliente, no afã de resolver o problema, ele diz que está tudo bem, né? E, às vezes, lá na frente, ele começa a questionar o seu trabalho como se tivesse sido muito simples. E não foi simples. Com certeza. Só foi simples que a gente agiu com diligência, a gente agiu com presteza, com pontualidade, a gente foi diligente, a gente atendeu, ele ligou para a gente várias vezes, aí depois de um determinado momento ele começa a dizer, mas você sabe que eu estava fazendo até ontem, e muito legal, porque eu estou criando para alimentar no site, algumas modificações no escritório, e eu estou criando um roteiro para o cliente. Mas um roteiro do quê? O passo a passo da ação judicial dele, ou do administrativo. Então, lá vai estar dizendo o quanto de trabalho ele vai estar pagando por aquele contrato. Por quê?
Porque a pessoa entende, às vezes, que fala, tá andando sozinho, como se o processo andasse sozinho, né? Parece que ele tem as perninhas e ele caminha sozinho. Só que você tem que peticionar, você tem que fazer diligência, você tem que acompanhar, você tem que ligar. Hoje a gente não tem mais o balcão, mas você tem que ligar lá, o processo não vai andar. Quantas peças você tem que criar dentro de um processo, né? Quantos dias você está trabalhando? Porque às vezes, para julgamento demorou tanto, mas você fez uma construção de uma lauda lá de 15 folhas, de um trabalho técnico, científico, né? Então, assim, eu que estava fazendo essa construção para o cliente ter uma clareza do que é cada trabalho, sabe? Então, isso é muito importante. São essas estratégicas que você vai criar para o seu cliente nessa nova advocacia e ele vai falar, pô, mas eu gostei dessa advogada, ela realmente demonstra passo a passo do trabalho dela. E é exatamente essa transparência que você vai adquirir o cliente e ele vai falar, não, confio nela. Sabe que eu tenho clientes que eles falam assim para mim, eu acho, doutora, que já está na hora de falar com a ouvidoria. Fala assim para mim. Pois é, foi por isso que eu já fiz a comunicado, já tive até resposta. Ele, nossa, eu não sabia. Eu pensei que a doutora falou, não, eu tenho um passo a passo, eu tenho um cronograma processual, e quando eu começo a entender que a demora está excedendo e a gente tem que ter também uma dilatação de entendimento, porque existem algumas varas melhores em relação ao atendimento, outras nem tanto, a gente sabe disso. E eu já tive todo tipo de resposta, até que o meu processo sumiu no buraco virtual, falaram isso para mim, sabe? A gente ouve muita coisa, mas a gente sabe que quando você sai, é um tempo que você, hoje em dia não está assim, mas você tem que sair de casa, você pega a chuva, você vai lá, você espera a sua vezinha no balcão, você tira o boleto, você deixa o boleto, aí você chega em casa, não movimentou, aí você já se organiza. Não, daqui a 2 dias, quando eu for lá no centro de novo, eu vou passar no fórum. E o cliente, às vezes, não vê esse nosso dia a dia. E aí, pela boa atuação, o resultado vem bom para ele, ele fala, foi rápido. Foi fácil. Foi fácil, exatamente isso, né? Não, mas foi super tranquilo o processo. Aí você fala, é porque a gente consegue, dessa técnica, buscar o melhor caminho. E isso é técnica, né? Não tem jeito. Eu até escrevi aqui uma coisa super interessante para falar um pouquinho da advocacia. Quem tiver interesse para entender um pouquinho da indústria 4.0, eu achei super interessante que o governo, para você ver como é que está caminhando muito rápido. O governo tem um site que chama indústria40.gov.br. Opa, ali, Vitória, bota aí, por favor. www.indústria40, né? Indústria40.gov.br. É um site do governo, aonde eles estão criando já, pensando nessa indústria 4.0, pensando em estratégias. No site tem uma parte que são os desafios dessa indústria 4.0, as estratégias, a governança, como o governo vai trabalhar com isso, com a governança pública, né? Com essas relações, como a relação indústria, relação empregador-empregado. Então, no site, está buscando tudo isso. Eu achei super interessante que ele põe exatamente isso, que a indústria... Por isso que eu te falei que ela está muito vinculada à geração Z, porque ele fala que essa indústria ela é voltada para a inteligência artificial, para a robótica, o Big Data. E o que acontece? Quem são as pessoas, os jovens, né? A educação que começou a estudar robótica é a geração Z. Nós não tivemos. A geração Z já tem em escolas a matéria de robótica. Então, eles estão sendo criados para tudo isso.
Então, Aham. assim, a evolução está acontecendo muito rápido. Então, precisamos entender o que é isso para entender uma advocacia 4.0. Como é que ela vai ser efetiva? A palavra-chave da advocacia 4.0, como ela vai ser efetiva nessas novas relações da indústria 4.0. Então, ela tem que estar preparada para tudo isso, sabe? Eu acho genial, genial. Olha, eu tô adorando, viu? Eu tô adorando isso. Ai, olha, o Rodolfo entrou, quero agradecer meu grande amigo. Tudo bom, Olha, Rodolfo? Obrigada por entrar aí. Renato, Ariadna, eu fui anotando as pessoas que tá? Que vão entrando, né? Deixa eu ver aqui, agradecer todo mundo aí que foi. Os nomes vão subindo, John, Tainá, John, Rafael, Vitória, John, Rosi. Fernando. É que algumas pessoas não usam o nome, a gente não fica sabendo mesmo quem é, né? Quem é, Mas né? a Nascimento, professora Cristiane Nascimento, algumas pessoas que estão aqui e que a gente sabe que esses espaços estão muito disputados, porque hoje em dia são os canais que a gente tem para falar com as pessoas. E as pessoas falam para mim, desculpa, eu não pude assistir tudo, eu só passei rapidinho. Eu falo, gente, calma. O projeto Fica lá gravado. O projeto está gravado, o projeto é um projeto oficial da instituição, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O projeto, ele é certificado. Então, é um projeto, sabe, que ele existe para prestar uma informação coerente, bacana, independente dessa coisa. Hoje teve 1.000 pessoas. Não é isso. A ideia ele é um material confiável e um conteúdo disponibilizado. Por isso que ao final das entrevistas, vamos colocar no YouTube, a pessoa não permitir, claro que eu não vou colocar. Mas a ideia aqui é fazer um trabalho sério, é algo que a gente possa, depois a gente vai gerar um relatório, vai prestar contas da universidade e vai dizer, olha, o trabalho está lá, sabe? Pode assistir a entrevista, porque a entrevista é de responsabilidade. Que bom, mas é isso mesmo. Eu quero aproveitar também, agradecer a universidade que fez esse projeto, né, e me colocou aí, aprovou para estar falando um pouquinho sobre isso. E outra ponto importante que eu te falei lá no site, tem desafios, impactos, governança. É muito legal, vale a pena ler esse material. E é tão importante que você vê que o Estado, ele já está preocupado com esse novo momento que vem, então ele está querendo absorver tudo isso, e se todo mundo andar juntos, a advocacia, né, a governança, eu acho que realmente a gente vai ter realmente uma revolução que vão trazer grandes impactos e coisas boas, realmente um crescimento econômico para o país, sendo independente dessa situação da pandemia que a gente se instalou uma crise, por causa, nós podemos superar essa crise de uma forma que nem imaginávamos. Porque se usarmos essas ferramentas e pensarmos num todo e alinhar governo, advocacia e outros áreas tecnológicas, né? Toda a área multidisciplinar que nós falamos, né? Eu acho que isso podemos sair dessa crise muito mais rápido até do que imaginávamos, entendeu? E é legal discutir isso. Se não falarmos e não pensarmos junto, logicamente hoje a gente está aqui falando sobre ideias, o que é essa advocacia nova, com certeza vai ter uma pessoa que falou, pô, mas podemos trazer isso também para essa advocacia, qual é essa melhora? Então, assim, primeiro que a tecnologia já veio, agarrou, isso não tenha dúvida, já estava. Ela foi acelerada pela pandemia, já foi um momento, na minha área, que eu sou especialista na área de direito previdenciário, o INSS não estava preparado para isso, veio de uma reforma previdenciária que tinha que se adaptar a um sistema, depois que se adaptou esse sistema, teve que ir para o caso da pandemia, todo atendimento online, então assim, da noite para o dia teve que fazer uma revolução, foi literalmente uma revolução. Então,
de tudo isso, muita coisa boa vai sair, com certeza. O governo vai diminuir agências, isso não tenha dúvida, porque ficou mais barato o serviço, né? É muito mais fácil, você vai ter ao mesmo tempo, e aí você fala sobre a advocacia, tem que estar preparada. A máquina não substitui o conhecimento, isso é fato. Isso não quer dizer que nas concessões não vão ter erros. Aí nós vamos ter que estar preparado tecnicamente para avaliar o que tem de errado e o que não tem. Aí é o estudo técnico alinhando o conhecimento com a tecnologia, né? Verdade. Eu ainda estou, assim, eu acho que a reforma, no caso da Previdência, ela foi uma reforma, assim, muito... ela foi uma reforma que a lei mudou e a autarquia estava descansada. Vamos colocar assim. Ela pensou assim, eu vou ter tempo para me adaptar. E aquela demora, aquela demora, aquela demora. Aí surgiu a pandemia. Aí a gente descobriu, acho que a própria autarquia também, que aquela desculpa não ia dar mais certo. Falta pessoal, que não tem mais ninguém em agência. A gente já descobriu que isso não funciona mais. E por mais incrível que pareça, eu achei que as coisas começaram a andar melhor dentro do período da pandemia, do que diz respeito ao INSS e em solução de demandas, do que antes. Então, talvez fosse o funcionamento das agências que estivesse atrapalhando, porque agora eu tenho tido mais resultados, e ainda que sejam resultados assim, eu preciso juntar documento, precisa cumprir uma exigência, precisa fazer isso. Eu mando um e-mail e faço a sustentação oral, e a CAGE me responde, a perícia me responde, a junta me responde, e a gente tem se falado, e a coisa começou a andar. Só vai ainda em um problema. O tamanho dos arquivos, ainda eu acho muito pequeno. Acho que eles têm que começar a receber mais de 5 mega, porque fica difícil quando você tem que fazer prova, às vezes, de uma vida laborativa muito grande, de uma história grande, você precisa juntar documentação e, às vezes, você não tem suporte no sistema para isso. Mas eu acho que a gente tem tido ganhos nesse momento, né? Eu concordo plenamente com você, me surpreendeu também as concessões. Eu tenho um exemplo, para mim, foi o exemplo nesse novo momento. Eu dei entrada numa aposentadoria por idade, ela saiu, a gente quando fala, né, você ia na agência, em 30 minutos sai. A minha saiu no mesmo dia, eu dei entrada de manhã, depois da meio-dia, ela estava deferida. Então, assim, com toda a documentação. E aí, nós falamos na especialização, na técnica, né, na realidade, nesse caso, eu sabia que ia dar revisão, porque nós já tínhamos tido um primeiro indeferimento, nós optamos para ter um segundo pela aposentadoria por idade e discutir judicialmente por um outro caminho depois. E aí a técnica do advogado, né, independente da sua área, se trabalhista ou em outras, previdenciário, saber os caminhos e as técnicas. E você tem que usar a sua ferramenta que se tem para poder dar um melhor resultado. E em cima disso, alinhando um pouco, eu estou com algumas empresas que eu faço na área trabalhista, eu só dou assessoria empresarial. Porque está muito vinculada com o direito previdenciário também. E eu estou conversando com muitos contadores, porque a gente tem, no direito previdenciário, está muito ligado com a questão da GFIP, como você gera ou não gera. E isso, logicamente, é o contador que faz. Em relação a isso, é tão importante essa conversa, isso é uma advocacia moderna, é você falar com as outras áreas. Então, você chama o contador e fala, olha, eu queria melhorar isso na empresa. Então, assim, você não trabalha mais só com a norma CLT, a norma do trabalho, o seu cliente liga e fala, mas eu queria saber disso. Não, faz assim. Não, deixa eu conversar com o contador para a gente fazer um trabalho em conjunto. Então, essa é a advocacia moderna, né? Essa é a 4.0. Eu percebo que o saber, ele não está sendo substituído em momento algum. E, aliás,
uma melhor capacitação, aquele advogado que ele é atencioso às mudanças, às legislações, e no nosso caso de direito do trabalho previdenciário, que a gente é soterrado por portarias, OJs, notas conjuntas, instruções normativas, aquele advogado atento, ele tem mais a oferecer. Agora, ele precisa, para ter um bom rendimento, e ele ser uma pessoa, né, com um pouco mais de visibilidade, estar atento a essas questões. Você sabe que a hora que voa, né? Nós estamos com 44 minutos de entrevista, né? Então, eu quero te agradecer, em nome da universidade, que a gente tem esse projeto aqui, e os centros acadêmicos também apoiam a gente, dos centros acadêmicos de direito, tanto de neurologia quanto de seropédica, porque a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ela tem vários campos, né? A universidade linda, belíssima, mais de 10 mil alunos, e a gente tem, assim, muito, né, a oferecer. O curso lá de direito é um curso relativamente novo, são 11 anos, mas é um curso, assim, que é um curso de ponta, porque a aprovação é altíssima na OAB, só praticamente a turma sai no 10º período, já com todo mundo aprovado, é bastante bacana, né? E a gente tem várias pessoas, assim, em várias áreas do direito, e é um curso muito bonito. Então, eu quero te agradecer em nome da universidade, eu quero te agradecer em nome do projeto, eu quero pedir que você volte quando quiser. Quero te perguntar se eu posso salvar a live. Lógico, vai ser um prazer, mas pode ficar tranquila. Tá, e eu quero te dizer que eu vou te passar a palavra para as suas alegações finais, mas que é sempre um prazer ter você aqui. Porque eu quero deixar aqui publicamente a minha grande admiração por essa profissional. Porque a doutora Fiorella, além de excelente advogada, que São Paulo tem muito a lucrar por ela morar aí, mas a gente sabe que o direito previdenciário você pode atuar no Brasil inteiro, mas é uma profissional brilhante, extremamente competente, de uma honradez absurda, uma pessoa, um ser humano maravilhoso, é uma pessoa que tem uma família gostosa de abraçar, que recebe a gente de portas abertas. Aliás, um beijo a todos, e eu só tenho a agradecer, primeiro por ter te conhecido, porque você como pessoa já é uma pessoa que vale a pena demais de conviver. Segundo, como profissional, você sempre me deu muito bom exemplo, você é uma pessoa extremamente competente, você é uma pessoa de uma lisura, de uma transparência, de uma honradez, que é assim, hoje em dia, a gente busca nas pessoas isso. Então, assim, eu quero te prestar esse carinho de dizer para você que você é uma pessoa muito querida, e você é uma pessoa que merece todo o meu respeito. Tá bom? A palavra é sua. Eu já estou emocionada. Eu que quero também, como eu te disse, agradecer primeiro por a gente ter conhecido aí nas nossas andanças. Foi um imenso prazer realmente conhecer e poder fazer um trabalho em conjunto contigo. Você também, né, aí nessas andanças da vida, a gente vai conhecendo a lisura, a transparência, a parceria. E eu acho que essa advocacia 4.0 é isso. Né? Nós trocamos, e eu acho que todo advogado que me liga, todo parceiro que, né, o aluno, o jovem advogado, assim, eu quero levar conhecimento, eu quero trocar. Eu, logicamente, faço tudo para o meu cliente, né? A gente estuda para ter uma efetividade, mas eu também acho que estudo porque eu quero levar conhecimento, eu quero levar minha experiência. A levar a experiência não quer dizer que a sua é a melhor ou não, mas é uma troca. Olha, assim para mim tá dando certo, né? Então, assim, uma honra poder trocar com você, da gente fazer essa parceria, de ter a sua amizade, o seu carinho, e exatamente isso, você também é família linda, e agradecer da gente poder continuar nessa trajetória, sempre trocando, né? Hoje eu sei que também tem uma amiga nossa fazendo aniversário hoje, né? A Lu, a doutora, manda um beijão, vou deixar aqui registrado para ela, porque foi através dela que nos conhecemos, né? Então, assim, eu quero deixar aqui registrado pela Cris, que foi uma grande parceira e foi que me te apresentou. Então, assim, isso já é um privilégio ter sua amizade.
E vamos falar mais, sim, buscar mais futuras lives também, de falar desses conceitos para o jovem, né? Que está entrando na advocacia, que está estudando. Às vezes é o que você falou, ele vai ser um promotor, mas lá na frente, o que essa advocacia vai representar para ele? Independente da carreira pública ou privada que ele for seguir, né? Essa advocacia vai transformar a carreira pública também. Como eu estou te falando, o próprio governo já está pensando nessa indústria 4.0. Então, independente da carreira que ele vai seguir, ele vai ser afetado por essa revolução. Então, é importante estar estudando tudo isso, né? Porque a gente está saindo dos livros só, né? Não é só mais a lei, né? A interpretação ali da lei. É muito mais coisas que vão estar absorvendo em todo esse contexto. Então, eu quero deixar meu registro. Muito obrigado. Foi um prazer falar contigo e deixar aí gravado para os alunos poderem entender um pouquinho da onde está nascendo essa advocacia 4.0 e depois a gente vai estudar mais e poder falar mais. Tá bom. Um grande beijo para você. Pensa em outro tema, a gente volta e quando as aulas voltarem, quero um dia você lá na universidade falando para todo mundo, tá bom? Ai, vai ser um prazer. Pode me convidar que eu vou sair daqui de São Paulo e vou pro Rio aí. Um beijo, lindona. Você também fica com Deus. Tchau, tchau.